Nessa aula, então, vou trabalhar com formulários de lead, perfeito. E todos os itens das próximas aulas estarão aqui no mesmo caminho, tá? Então, a partir do painel principal, perfeito, porque eu estou considerando que é a primeira experiência que você tem com Perfex. Então, vamos lá. A partir do menu inicial, do painel inicial, eu vou em definições. E aí, olha só, os itens de aulas serão sobre esses mesmos itens de menu aqui, tá? Então, nas próximas aulas, eu vou começar diretamente no item de menu objeto da aula, tá bom? Agora, vamos falar sobre leads, perfeito? Bom, primeiro item de lead, deixa eu acessar aqui uma instância que tem leads e fontes já cadastrados, né? Então vamos lá. O primeiro item sobre leads refere-se às fontes dos leads. O que são essas fontes, né? São as fontes de captação desse lead, né? Que no caso tem Facebook, Google, Instagram, Privilege, prospecção ativa do Hugo, prospecção ativa do Paulo, TVA, que é uma outra fonte de captação de lead. E eu posso cadastrar novas fontes aqui, como por exemplo, YouTube, tá? Então, é assim que a gente cadastra novas fontes de lead. O estado de lead, justamente, a gente já conversou sobre isso nas aulas iniciais, então, o que ele representa? Ele representa o meu funil de vendas, ou o meu pipeline de vendas. Então, além da fonte do lead, é importante eu dizer para a ferramenta qual que é o estado que esse lead se encontra. Então, aqui, o meu pipeline de vendas, ele é estruturado da seguinte forma, olha só. Contato e prospecção, lead frio, morno e quente. Vale lembrar, né, que se o lead ele está morno, significa que ele precisa de mais alguma informação para fechar contrato comigo, né? Ou ele não se decidiu, ou ele precisa de mais referência, ele precisa se sentir mais seguro em relação à contratação do meu serviço. Então, ele precisa de mais informações, ele precisa de um tratamento comercial mais próximo, tá? Em relação ao lead que está frio, ou em relação ao lead que está perdido, né? Se um lead ele é marcado como perdido, o meu esforço comercial ele nem entra em contato com esse lead, por exemplo, tá? Então, dando continuidade, eu tenho aqui lead frio, morno, quente, tenho oportunidade. Oportunidade, ele é acima de lead quente, porque quando eu marco um lead como oportunidade aqui, significa que eu já consigo metrificar esse lead financeiramente falando, tá? Então, aqui, quando o lead é uma oportunidade, eu já sei que tipo de serviço que ele quer, que ele pretende, e qual é a receita potencial que esse lead pode gerar aqui para a empresa, tá? É, Aqui eu tenho um funil a mais, né, que é o orçamento-preço. Então é quando o lead ele já recebeu esse orçamento, esse preço, já recebeu uma proposta com escopo de trabalho e eventualmente esse orçamento está em trâmite, lá interno, está analisando melhor com os gestores dele ou com o departamento financeiro. Então, no nosso caso aqui, eu atribuo o lead, quando ele é marcado com orçamento e preço, ele está acima da oportunidade, né? Porque, digamos assim, que ele esteja em fase final de decisão, né? Só bastando assinar, formalizar o contrato, né? Negociação e revisão, né? A gente sabe que no processo o lead, ele mesmo depois que eu enviei uma proposta de trabalho para ele, então já enviei um contrato, pode ter um ou outro item que o lead esse prospecto ele queira alinhar melhor, ele queira entender melhor ou ele queira negociar melhor, né? Depois a gente tem o estado de perdido, perdido para a concorrência, porque para nós é importante, porque assim eu consigo, por exemplo, que tipo de fonte a gente mais perde lead para a concorrência, por exemplo, tá? E finalmente, né, quando o lead é convertido em cliente. E depois quando o lead é desqualificado. Se ele é desqualificado, isso vai variar, lembrando, né, de negócio para negócio, claro, ou de objetivo de negócio para objetivo de negócio, fase em que você se encontra, a sua empresa se encontra. Então, aqui a gente tem alguns critérios de desqualificação de lead, tá? Bom,
Isso dito, agora a gente vai falar sobre e-mail de integração. Então, eu posso integrar o serviço de e-mail, né, que é o serviço IMAP. É diferente do serviço de SMTP, tá? Aqui eu estou trabalhando com a comunicação do Perfex com a minha conta de e-mail, objeto de transação, de comunicação entre eu, o Paulo e o lead, tá? Então, essas configurações aqui a gente consegue no próprio zorro.com. Nós já falamos sobre configuração de conta no Google, no Zorro, né? Integrado com DNS e tudo mais. Então, no meu curso a gente está trabalhando com o Zorro, então é por isso que tem o Zorro aqui. Mas poderia ser outro serviço de IMAP. Para isso bastaria você pegar essas informações do seu provedor, né, de serviço de e-mail e colocar aqui. Então é o serviço, né, com o endereço da web do servidor, o login, o endereço, né, o ID, a senha, o tipo de criptografia, a pasta. E aqui, ó, a verificação que o Perfex vai fazer nessa conta, né, de 10 em 10 minutos. Você define isso de acordo com o volume do seu trabalho aí, né, da sua captação aí de leads, né. Bom, aqui tem um item que é interessante, que eu posso criar uma tarefa, né, e atribuir essa tarefa a uma pessoa da minha equipe de acordo com o e-mail que esse lead enviou, né, que esse cliente enviou, que essa pessoa enviou para mim. O estado padrão, aqui está marcado com prospecção, mas ele poderia ser como lead frio. A fonte de captação padrão, né? No caso aqui eu deixo como Privilege, que é o site da Privilege, né? Atribuição, o responsável por esse tratamento de lead. E as notificações. Aqui eu ainda posso atribuir membros da equipe, né, que serão comunicadas, notificadas quando esse lead ele fizer um cadastro, fizer uma solicitação, ou membros da equipe de forma mais específica, né, ou a pessoa responsável, no caso eu vou deixar a pessoa responsável, que é Paulo Sabanelli mesmo, tá? Vou salvar. E aí, aqui a gente tem mais um formulário, mais um campo de menu, que é o Web to Lead, né? Por meio desse link ou dessa aba que a gente consegue fazer a integração do formulário de e-mail de captação de lead com o site. Então, por exemplo, eu vou chamar esse aqui de... digamos que eu vá fazer uma campanha de captação usando o Google Ads, por exemplo. Tá? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou enviar essas pessoas do Google Ads para uma landing page específica e eu quero que nessa landing page esteja esse formulário do Perfex integrado, tá? O idioma português BR, não esquecer. Aqui enviar é solicitar, solicitar avaliação. Twitter, por exemplo, tá? Seu pedido foi enviado. Aí precisa naturalmente melhorar aqui essa mensagem, né? A fonte, então, aqui será Google, né? E vou marcar aqui como lead frio. Sessionário é a pessoa responsável, né, por esse lead. E ainda posso notificar, eu vou manter aqui, olha só, a mesma pessoa sessionária. Eu vou salvar. Olha só quem apareceu aqui, ó. Vamos dar tchauzinho aqui pro pessoal, vem. Vem cá, tchauzinho, vem. Olha só. Eita, nós. Olha aí. Olha quem apareceu aqui pra dar um oi pra gente, ó. Ó, um beijo. Oi, pessoal. Eu vim aqui atazanar. Vamos concentrar aqui, dar um pouquinho de atenção aqui pra bichinha, porque ela é carente. Durante o dia ela vem aqui me ver algumas vezes. E aí ela pede um pouquinho de carinho e depois ela vai pro canto dela, começa a morder o outro irmãozinho dela que tá ali. Vamos descer, vamos? Vamos descer, porque senão eu não consigo gravar. Como que eu vou gravar com você que é meu cômodes? Dando continuidade aqui então. Então aqui quando eu faço a configuração inicial para criar meu formulário e clico em salvar ou guardar aqui no caso, né? Ele vai me abrir
uma área para eu fazer, para montar o formulário que o usuário verá na tela lá dele. Então, solicite avaliação. Aqui, olha só que interessante. É só a gente arrastar. Então, quero o quê? Nome, a posição. O que seria essa posição? Cargo na empresa. Então, são maneiras da gente qualificar o lead por meio do formulário. Endereço de e-mail, telefone, naturalmente, a empresa. Se a morada, né, endereço, se cidade, estado, morada aqui deve ser um endereço, né? Não se aplica aqui pra gente, acredito, né? Mas o estado e a cidade pode ser interessante, né? Quando a gente pede o site do lead, também é uma forma de qualificá-lo, né? Porque a gente pode acessar o site desse lead, analisar o quão bacana está esse site, se o site já é responsivo, se ele tem um fluxo, se ele tem uma qualidade, né? Se o fluxo do site, se a arquitetura de informação do site está razoável, se o design do site está bom. É porque isso vai dar indício do quanto maduro esse lead está em relação ao marketing digital, né? Tendo em vista que o website não é uma regra, mas tende a ser o centralizador de negócio das empresas, né? Não só isso, quando a gente solicita o website, a gente ainda consegue tentar entender, por exemplo, com o nome do domínio dele, só acessar aqui o OIS, então tem esse CPF, que a partir desse CPF eu posso, por exemplo, acessar o site da FAPESP, né? Ou mesmo acessar o site da Receita Federal, né? Por exemplo, consulta CNPJ, Receita Federal. Deixa eu ver aqui. Vamos colocar o CPF da Coca-Cola lá. Acho que tem que digitar, né? Vamos então digitar manualmente o CPF aqui. O CPF não, CNPJ, aliás, né? 61.454.393, 6.000 conta. 54.393.02. Não sou robô. Hidrantes, eu não tenho hidrantes aqui. Captcha no verificar, consultar. Então, olha só. Então, aqui eu tenho o nome fantasia da empresa. Tenho aqui os KNAIs dela, né? Serviço de gravação de carimbos. Deixa eu pegar um outro exemplo aqui, que eu quero ver o QSA. Vamos voltar aqui no ROIS. Deixa eu pegar uma empresa aqui que eu tenho certeza que tem QSA. Vou pegar uma gráfica. Vou pegar uma gráfica online aqui, essa print. Então vamos ver se eu consigo pegar. Olha só. Um jeito de... É uma das maneiras, né, da gente fazer análise de qualificação do lead. Então vamos voltar lá no site da Receita. Consulta CNPJ, vamos ver. Então vamos colocar aqui 13.5.994.01.01 54. Não sou um robô. Semáforos. Aqui, pronto, verificar. Consultar. Aqui, ó. Esse é um exemplo bacana, olha só. Então, suponhamos que essa pessoa colocou o endereço, essa empresa colocou o site deles no meu formulário de captura de lead, e eu quero saber se essa empresa ele tem potencial de investimento em marketing digital. Então, olha só, aqui eu tenho, olha só, uma forma da gente qualificar a empresa, né, entendendo qual que é o capital social deles, e as pessoas que são sócias
sócio administrador, sócio, pessoa jurídica, não sei o que é. Então tem um outro sócio aqui, tem outro sócio, outro sócio, outro sócio. Então, isso é uma empresa 300 mil milhões de reais. Então, esse é o capital social dessa empresa. Aí, se a gente quiser avaliar qual é o potencial de 300 milhões de reais, digamos que eles investam aí 5% no marketing. Então, por exemplo, eles têm o potencial de 15 milhões de reais para investir no marketing, né? Já é uma empresa consolidada, né? Se eles podem, se eu tenho esse potencial de investimento de 15 milhões de reais, quanto desse investimento essa empresa poderia investir, por exemplo, no marketing digital, né? Então, isso é uma das maneiras da gente fazer validação de leads, né? Qualificação de leads por meio de um simples formulário na internet, tá? Então, dando continuidade, o que a gente faz agora? Eu vou salvar esse formulário. Depois que eu salvo o formulário, eu posso pegar o código, tá vendo aqui, nessa aba Código de Integração. Por exemplo, então copio esse código e suponhamos que eu vou integrar isso numa página nova do meu site. Então, aula, captação, lead, perfect, por exemplo. Então, eu vou adicionar aquele código que eu peguei aqui dentro do meu formulário, tá? Vou publicar essa página. Olha que bacana. Agora eu vou acessar essa página na web. O formulário está aqui, tá? Opcionalmente, eu usei esse iframe aqui embaixo, tá? Mas também poderia ter usado o próprio link que ele gera. Nesse caso, gerar link, a gente poderia pegar aqui o link, ó, vou dar um Ctrl C no link, e ao invés de embedar o formulário, como foi feito, eu posso simplesmente, no menu do meu site, colocar aqui, ó, orçamento, sei lá, e colocar o link. Vou atualizar. Deixa eu atualizar aqui. Orçamento, ó. O link não entrou. Vamos configurar aqui corretamente. Pronto, agora sim. Vou atualizar aqui a página. Cliquei em orçamento. Pronto. Então são duas maneiras da gente fazer a integração do formulário de lead que a gente cria no Perfect CRM. E até a próxima aula.